podemos desenhar, eu tenho certeza que o ministro Carlos Lupe pode ser um grande parceiro para que a gente possa dar também essa ajuda para quem está iniciando na arbitragem. Para quem já está com uma caminhada, a gente faria essa comissão aqui já para tentar ver como poderíamos acelerar. Mas agradecendo mais uma vez ao Sérgio, certo, Sérgio, e da sua disponibilidade de vir aqui, representando a Comissão Nacional de Arbitragem e a própria CBF. Certo? Então, passo a palavra para o Marco Antônio Martins, presidente da ANAF. Exatamente. Só para complementar lá o que o Sérgio falou em relação ao sorteio, quando o deputado falou que esperaria do Sérgio, e aí que nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, escalasse todos os árbitros FIFA nos jogos da primeira divisão. Por que o problema do sorteio, deputado? Nós temos 10 árbitros FIFA na primeira, 10 árbitros FIFA no Brasil. São 10 jogos da primeira divisão. E quando o senhor fala que os menores não têm direito, o time que está decidindo a Série D quer um árbitro FIFA também. E aí, com o sorteio, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente colocasse os 10 árbitros FIFA na primeira divisão, nós já teríamos que buscar mais outros 10, porque teriam que ser 20 para ir para o sorteio. E indo para o sorteio, com certeza não cairia um árbitro FIFA, como aconteceu com o Sérgio, no caso que estaria o Salvo Espíndola e o Francisco no sorteio do jogo do Ceará. Caiu o Francisco. Provavelmente o Salvo tenha ido para outro jogo. Mas isso é o que acontece. Esse é o problema do sorteio. Um dos problemas do sorteio, né? Agora, do seu Ceará, eu vou lembrar uma passagem do seu Ceará que aconteceu comigo esse ano. O Ceará, eu acho que o primeiro e segundo jogo do Campeonato Brasileiro foi Inter e Ceará. 1-0 para o Ceará. Você concorda comigo? O assistente desse jogo era eu. O treinador do Ceará à época, um cara muito calmo, Mancini. Foi ao final do jogo, ao meio do campo, Marco Martins, que ele já me conhecia de Santa Catarina, excelente arbitragem, parabéns para vocês, perfeito. Corinthians e Ceará, um mês e meio depois, primeiro tempo, 1-0 para o Corinthians. Martins, vocês estão, vou usar um termo, não vou usar o termo que ele usou, né? Vocês estão arrombando com o Ceará. Tu não sabe bandeirar coisa nenhuma. Aí eu virei para ele, porra, demorou pouco, mas tu te esquecesse, né? Lembra quem foi o assistente do jogo Inter e Ceará? Quando tu ganhasse o jogo de 1-0? E complementando, no final do jogo, quanto é que foi o jogo? 2-2. Então, futebol é isso, é paixão. Eu queria que o povo brasileiro tivesse a mesma garra de quebrar tudo, né? Que ele tem em relação ao futebol. Que ele quebrasse tudo cada vez que tivesse um indício de corrupção. Será que sobraria muita coisa nesse país? Né? Que ele tivesse a mesma garra, a mesma vontade de quebrar as coisas, como ele quebra um campo de futebol, quando ele quer dar um soco num pai de família. Chega até a me emocionar por causa disso. Porque eu chego em casa e a minha filha vê isso. Minha filha vê na escola, minha filha não pode ir na escola. O teu pai roubou o meu time ontem. Né? Socorre. Muitos de nós aqui, depois de um erro, e eu tenho certeza disso, não conseguem ir no outro dia, sair para ir no trabalho. Comigo já aconteceu isso. Eu não falo com um tio meu há mais de 15 anos por conta de um jogo do Avaí, onde eu trabalhei. Cheguei em casa, minha casa estava suja de ovo. Foi meu tio que jogou. Eu queria essa mesma garra, mesma do povo brasileiro, que tem em relação à arbitragem, em relação às outras coisas nesse país, em relação às outras, à corrupção. Não vou citar nomes aqui, não vou citar ninguém, mas eu queria a mesma garra, né? Infelizmente, não acontece assim, né? A cultura é fogo, é só a paixão que vem. 38 jogos. O Campeonato Brasileiro da Série A, um time joga 38 partidas. O que é que vai ocorrer daqui para frente? Vocês vão ver que um clube vai cair numa próxima rodada, queira Deus que não pelo um erro de arbitragem. Mas a culpa vai ser desse árbitro. Vou lembrar aqui Márcio Rezende Freitas que parou. Internacional e Corinthians. Né? Por um erro de arbitragem, o Internacional acabou sendo campeão, foi isso, né? Foi isso, né? Porra, o Internacional, o Corinthians jogou 38 partidas. Será que ele não... Um erro de um pênalti lá atrás, que poderia ter dado uma vitória a ele, daquela partida contra o Corinthians ele não poderia ser campeão? Será que o Ceará, quando perdeu de 4-1 para o Avaí dentro de casa, com aqueles 3 pontos não estaria livre? Eu lhe pergunto. Né? Então são 38 jogos, não é um jogo que define, e sim a competência. E agora, pode ter certeza, os maus dirigentes que montaram mal os times que vão cair,
vão justificar os seus erros em cima da arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem é o elo fraco. Né? É o elo fraco. Mas isso eu estou dizendo para os árbitros que estão aqui, e a cultura da Associação Nacional mudou de 2 anos para cá. A gente está processando e vai processar. Inclusive o do seu dirigente do seu time está sendo processado pela entidade em função das declarações que deu em cima do Francisco, do Chicão. Né? Está sendo processado e a entidade tem essa postura de processar. Mas faz parte do futebol e você entende como é que é. Quanto ao deputado, quando disse que a utilização de equipamento eletrônico nas partidas de futebol, isso é uma decisão... Não, sim, mas é uma decisão da FIFA. Não nos cabe aqui legislar em causa que é da FIFA, que é da comissão lá da FIFA. Né? Sim, sugerir mais. É meio complicado. Mas, vamos lá. E convidá-los desde já, né, dia 18 e 19 de novembro, nós teremos em Florianópolis a Assembleia Nacional das Entidades de Classe. Nós teremos lá os 27 presidentes de sindicatos do país, de todos, de Rondônia, Roraima, vão estar todos lá. E aí eu convido, se for montada essa comissão, para que a gente possa estar em Florianópolis, estaremos em Florianópolis, e lá nós teremos os 27 presidentes, a gente monte, seria uma data propícia para que a gente possa, né, eu estou em Santa Catarina, seria uma boa data para que a gente possa já ter uma reunião inicial dessa comissão, se for possível, lá em Florianópolis, né? Vai estar todo mundo lá reunido. Eu acho que é isso. É isso, a Assembleia. E... o convite vai ser mandado, isso seria mandado normalmente. Isso. Não, isso vai ser, normalmente vai ser mandado, né? E já seria, o senhor já está lá conosco. Então, gostaria agora de agradecer a presença, principalmente dos árbitros aqui, né? Pedir desculpa a eles, aos que estão aqui e aos que estão em casa, se eu não pude defender e não consegui defender as propostas de vocês com a capacidade que vocês merecem, mas a gente tenta, né? E eu acho que cada vez a gente vai evoluindo mais, a entidade precisa evoluir muito, né? E depende dos árbitros para isso, né? Para que essa entidade evolua. É fundamental a união do árbitro. É muito importante hoje aqui, a gente ficou preocupado que teria um plenário vazio, mas não tem. Hoje aqui a gente tem, além de ter quantidade, nós temos qualidade nessa plenária, né? Para que a gente possa discutir o futebol brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, presidente Marco Antônio. Antes de passar para o Simon e para o Sandro Ritt, o deputado Danley teve que se ausentar para ir para a Lei Geral da Copa, passa a palavra para o deputado Danley. Obrigado, deputado. Como disse o nosso colega, a gente tem que estar, às vezes, em 3 lugares ao mesmo tempo, né? E tinha audiência ministério também, infelizmente não pude participar 100% do debate, que eu acredito, como muito importante, né? E de uma relevância muito grande, né, deputado André Figueiredo. Acho